Guilherme Carvalhal e hoje vamos dar início a uma série de vídeos em que vamos abordar a ideia de advento do indivíduo. Então você que está assistindo, deixa sua curtida aí para estar ajudando o canal e se não se inscreveu ainda, se inscreve para estar acompanhando o nosso conteúdo. A ideia dessa série de vídeos que está dando início com esse vídeo aqui é tentar traçar uma retrospectiva de como surgiu as várias ideias que permeiam o conceito de indivíduo. Se a gente pensar no nosso eu, a gente pode imaginar que diversas coisas nos envolvem. Nossa relação com o outro, nossa relação com o ambiente, nossos padrões éticos, morais, nossas vontades, nossos interesses, nossas perspectivas, etc. Então, ao longo desses vídeos, vou tentar apresentar algumas linhas de pensamento sobre o conceito de indivíduo. Obviamente que não vou abarcar todas, porque pensar um indivíduo é algo muito amplo, muito complexo. Eu vou apresentar algumas ideias referentes a esse tema. E também vou estar vão ser ideias majoritariamente da cultura ocidental, né, que é a cultura principal dos nossos fazeres que ditam, que regram as nossas sociedades. Hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre o conceito de livre-arbítrio. Livre-arbítrio a gente pode traçar na história do ser humano, no Ocidente, como um termo que nasceu do advento do cristianismo na época ali do Império Romano. A ideia de livre-arbítrio surgiu justamente com o conceito de bem ou mal que está embutido dentro da doutrina cristã. O ser humano opta entre o bem e entre o mal e vai sofrer as consequências pelas suas escolhas. A gente pode voltar um pouco no tempo para entender como que essa ideia foi nova no pensamento ocidental. Pensando nos gregos antigos, vamos pensar primeiramente em Platão. Platão pensava que a razão é a principal característica aí para o ser humano atingir o conceito de belo e de bom. Então, segundo Platão, fazer o mal não é uma questão de opção, e sim uma questão de ignorância. Porque o indivíduo que tiver, através da filosofia, alcançado o conceito de bom, ele jamais vai fazer o mal. A gente pode ver em A República que Platão coloca o filósofo como uma figura que deveria deter o poder político. Por quê? Como o filósofo é a figura que consegue compreender o conceito de bom, sempre vai fazer o melhor pela sua sociedade, pela polis. E Platão não partiu em momento algum do princípio de que uma pessoa poderia compreender o conceito de bom, saber o que é o bom e optar por fazer o mal. Porque no pensamento dele, esse livre-arbítrio não existe. Existe apenas ignorância e a razão, ou seja, o indivíduo que tivesse o conhecimento do bom e do belo sempre vai optar por isso, ele nunca vai fazer o mal. Em Aristóteles, a gente tem uma perspectiva um pouco diferente, porque ele traça 3 características nos seres vivos, que é uma acumulação. A primeira característica é a nutrição, que é o desenvolver-se. Que é a característica básica exclusiva que as plantas detêm apenas ela. As plantas apenas crescem. Elas não têm nenhuma outra característica a não ser essa, de nascerem, crescerem e morrerem. A segunda característica é a chamada vontade. A vontade não está presente nas plantas,
mas está presente nos animais junto com a nutrição. Ou seja, os animais eles nascem, crescem, morrem, porém eles têm vontade. Eles se deslocam para buscar alimento, eles se deslocam para buscar água, eles fogem quando sentem alguma dor, quando se aproximam algum perigo e por aí vai. E a terceira característica é a razão, que aí é uma característica exclusiva do ser humano. Então, o ser humano acumula essas três características: a nutrição, vontade e razão. Ou seja, o ser humano ele tem essas características da nutrição, de crescer, desenvolver, eles têm as suas vontades e ele tem uma outra característica que é a sua capacidade intelectual, coisa que os animais não possuem. Só que Aristóteles ele não aprofunda para falar sobre esse conceito de livre-arbítrio, mas eles já colocam num primeiro ponto que além do uso do intelecto, também existe uma vontade, apesar de que ele coloca a razão como uma característica superior à vontade. Então, quando a gente vai analisar a chegada desse conceito de livre-arbítrio dentro do cristianismo, ela acaba de fato sim sendo algo inovador, porque é uma visão mais aprofundada sobre o ser humano poder fazer o que ele quer, sobre ele poder sucumbir às vontades, sucumbir a fazer o mal, e bem como optar também por fazer o bem, buscar o bom e fazer executar atividades que sejam boas para si, para a sua coletividade. Eu vou comentar nesse pensamento cristão o pensamento de Tomás de Aquino referente a essa ideia de livre-arbítrio. O Tomás de Aquino ele teve uma base aristotélica muito forte e ele acaba trazendo muitos dos conceitos de Aristóteles para dentro desse âmbito do cristianismo. Ele pega um conceito filosófico que é presente em tudo de filosofia, que são os conceitos de necessidade e de contingência. Esses conceitos são até importantes para quem tem interesse em filosofia, porque eles vão estar presentes em vários pensadores ao longo da história. A necessidade é uma característica que ela, como o nome diz, ela é necessária para um determinado ser. Ou seja, para um ser vivo estar vivo, ele necessariamente precisa ter vida. Se ele não tiver vida, ele não pode ser um ser vivo. E já a contingência é uma característica que pode ser ou pode não ser. Então, se eu falar que um ser humano tem cabelo, eu estou falando de uma contingência, porque o ser humano pode ter cabelo e pode não ter cabelo. Então, esse pensamento que vem da Grécia Antiga, o Tomás de Aquino ele o aplica para dentro dessa compreensão de livre-arbítrio por uma ótica cristã. O Tomás de Aquino ele coloca que existem umas condições finais para os objetos e que para tudo aquilo que não é o ser humano, a razão de sua existência é uma necessidade. Por exemplo, uma pedra ela vai ser sempre aquele objeto estático, imóvel, necessariamente, porque ela não pode se deslocar, ela não pode praticar nenhuma atividade, assim como as árvores, os rios e todos os seres existentes. Já com relação ao ser humano, a sua finalidade é contingente, porque o ser humano ele pode optar ou não por fazer determinada coisa. A finalidade existencial dele não é pré-determinada, ou seja, ele possui livre-arbítrio. Só que quando se fala em livre-arbítrio, Tomás de Aquino ele vai pensar em dois aspectos, que seriam as motivações internas e as motivações externas. Então, por que o ser humano pratica determinada ação? Foi por uma vontade interna? Foi por uma vontade externa? Se o indivíduo rouba porque ele está com fome, ele foi movido por uma vontade externa a ele não tinha o que ele comer. Agora, se o indivíduo sente uma compulsão forte por roubar, vai lá e rouba, então ele está sendo motivado por algo interno a ele.
E como São Tomás de Aquino ele pensa numa ótica cristã, ele considera que Deus é uma causa externa ao ser humano que deve ser motivadora da sua vontade, da sua busca. Ou seja, o ideal dentro para o ser humano, dentro desse conceito, é que ele use a sua vontade motivado por uma causa externa, que é Deus, para buscar o bem e assim ir para o céu e tudo mais que a gente conhece referente ao cristianismo. Então, a gente tem dentro desse pensamento cristão o primeiro passo para a gente pensar em ser humanos dotados de vontade, de livre-arbítrio e de escolhas. E, obviamente, que quando a gente fala em vontade, em liberdade de escolha, a gente vai pensar também em questões morais que envolvem essas escolhas, essas ações dos seres humanos. Então, a gente já consegue conceber, compreender esse primeiro momento do, do pensamento do livre-arbítrio, que ele surgiu com o cristianismo, apesar de já ter uma base dentro do pensamento grego muito rasa, muito incipiente, mas que foi melhor concebida dentro do cristianismo. E como que isso vai envolver nós seres humanos atualmente? A gente pode pensar, primeiramente, quando fala que você agiu pela razão e não pela emoção, ou então que você foi movido pela emoção e não pela razão. Quando a gente pensa esse tipo de coisa, a gente está caindo em cheio dentro dessas discussões antigas. O ser humano movido pelas suas vontades, ao mesmo tempo sendo dotado de razão e fazendo escolhas em relação a isso, e construindo padrões éticos, padrões morais e até mesmo padrões legais que vão poder balizar essas suas escolhas. Numa perspectiva assim, a gente pode considerar que a religião é um balizador de comportamento através do medo de ser punido por Deus, né, de sofrer, de encarar a justiça divina após ter cometido pecados na Terra. A gente pode pensar no sistema legal, né, um ato mau, um ato que vai contra as leis, vai ser punido pela justiça. Ou até também a questão social, um ato que vai contra determinadas das normas morais pode gerar exclusão, pode gerar escárnio, entre diversas outras possibilidades. Né? Então, esse pensamento sobre livre-arbítrio que a gente teve nos primórdios do pensamento clássico grego e também com o advento do cristianismo, estão eternamente presentes entre os seres humanos. Ele foi imensamente discutido, até hoje isso é discutido, né? Até qual o limite da vontade humana, qual o limite que a gente tem para fazer as coisas, o que pode nos impedir de fazer algo, de escolher isso, de escolher aquilo, porque escolher se matar é algo moralmente condenável, ou então a gente sopesar quais as consequências que nossas ações podem ter no nosso entorno. Então, esse foi o primeiro item que eu queria destacar nessa discussão referente ao advento do indivíduo, o indivíduo enquanto uma criatura livre, enquanto uma criatura com poder de decisão e, consequentemente, com as suas decisões, ele vai enfrentar uma série de consequências e de valores morais, legais, etc., que são construídos pela gente. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.